Ó, a minha provocação de hoje, ela diz respeito à seguinte frase. Quem foi que disse que você precisa amar o que você faz? Você precisa ter um porquê. Por exemplo, eu estou aqui com o Marcilas. O Marcilas, há quase 30 anos, ele é barbeiro. Hoje, ele é proprietário de um grupo de barbearias, chama Seu Araújo Barbershop. Eu estava Barbearia. conversando com ele aqui, perguntando para ele se ele começou assim. Ele começou gostando do que ele fazia. O que foi que tu já fez na vida, Marcilas? Muitas coisas, né? Diz aí pelo menos três antes de tu chegar até aqui. Três, Isso, trabalhei de empacotador de supermercado, certo? trabalhei com serigrafia, né? Pintura de camisas, Certo. placas, faixas e também num fast food, né? Durante 5 anos, fui funcionário de um fast food aqui na 13 de Maio. Lá eu passei em vários setores, né? Balcão. Eu me lembro que, porque tu falou, me lembro que tu falou, né, que quando tu foi trabalhar no fast food, tu já tinha um ofício de barbeiro, já tinha ingressado no ofício, né? Tinha, sim. Só que aí o Marlon nasceu e aí a barbearia ainda não suportava. Foi isso? Eu Não, entendi não. certo? Não tinha retorno, né? Ok. Na realidade, trabalhava para um amigo num salão e na época o corte era R$ 5, né? Sim. E aí eu tinha que dividir 2,50 por 2,50. Ou seja, tu já tinha convicção de onde queria chegar, Sim. mas entretanto teve que desviar o caminho para construir algo para poder começar a então assumir a paixão de barbeiro. Na realidade, né, como eu te falei, né, como tu falou no começo, a gente não precisa gostar do que faz, né, amar o que faz. Eu costumo dizer que o amor ao que você faz, ele vem com o tempo, né, você tem que começar a colher frutos do que ama, né, também. Verdade. Principalmente na área profissional. Ninguém, assim, gosta de trabalhar de graça. Tem que haver um retorno, entendeu? E, assim, ser barbeiro, quando eu comecei a cortar cabelo, eu não gostava. Praticamente, sim. Eu não sabia que essa seria a minha missão. É tanto que eu procurava várias outras coisas. Já trabalhei em oficina de carro, já fiz curso de mecânico básico, né? Tentei aprender a mecânica, trabalhei com funilaria de carro também, já de ajudante. Quer E dizer, assim, mesmo aprendendo o ofício no começo fazia, não era porque gostava, era pelo dinheiro. Porque isso, precisava do dinheiro. porque precisava. Mas hoje aprendeu a amar. Porque eu precisava. Sim, hoje eu aprendi a amar, mas depois de muitos anos, né? Quando, Primeiro, né? quando você, quando o Marlon nasceu, que você foi lá pro fast food, já tinha na cabeça ser barbeiro? Na realidade tinha, pelo espírito empreendedor. Por quê, né? Eu via um potencial enorme nessa área. Tipo, cara, eu posso ter meu próprio negócio, trabalhar em casa e ter clientes e não precisar sair de casa. Sim. E assim, montar uma barbearia hoje, é tanto que a maioria dos alunos que passam pelo meu curso, eles vêm com esse propósito de trabalhar por conta própria. E, assim, ter sua renda própria, poder ter liberdade de horário, não ter um certo, entre aspas, compromisso, né? E quando eu atingi esse objetivo de trabalhar para mim mesmo, primeiro, né, eu precisava de recursos para investir. E aí, além de ter um filho para sustentar, eu também precisava de uma grana para me montar esse negócio, porque eu não tinha nada, eu não nasci filho de pai rico e nem fui herdeiro de nada, eu tive que me virar sozinho. Nasci praticamente sozinho no mundo e meu pai ele não tinha condição, era pai de 14 filhos, aposentado, e ele nunca teve condição de me ajudar, então eu tive que me virar. Arranjei um emprego, e lá eu fui com o pensamento de trabalhar 1 ano para receber os benefícios, né? E um deles seguro-desemprego. Cara, eu trabalhei lá 1 ano. Quando eu saí,
eu pego a grana, invisto no meu próprio negócio e começo a trabalhar. E acabou que eu fiquei 5 anos. No meio desse percurso, eu me envolvi, né, com droga também. Até então, eu nunca tinha usado nenhum tipo de droga, apesar de ter nascido num lugar, né, onde era muito fácil a utilização de droga, a venda era muito explícita. E aí atrapalhou esse projeto. Mas quando eu realmente, né, resolvi, depois de 5 anos, sair da empresa por um acordo, né, tudo direitinho, aí peguei a grana e investi em uma sociedade. E ali, né, comecei a trabalhar e acabei que ganhando mais, né, dinheiro, e aí fui afundando mais ainda na droga. E foi quando, um certo período, né, depois de 3, 4 anos, acabei que vendendo minha sociedade. E aí comecei do zero, né, uma cadeira, uma bancada e um espelho, trabalhando na garagem da minha casa, que era uma casa de aluguel ainda, que eu morava 10 anos e tal. E aí lá, nesse período que eu comecei a trabalhar em casa, comecei a estar mais perto da família, e foi ali que minha esposa, ela começou a buscar mais a Deus, e ali ela encontrou uma profeta do Senhor e disse que Deus tinha um propósito na nossa vida. E foi quando realmente Deus começou a fazer a obra dentro da minha casa. E dali eu comecei do zero, né? Isso foi em 2009. Lá em 2009 eu comecei do zero. Em 2010, realmente eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Ele entrou com 2 pés na minha vida e aí veio a revelação. Eu lembro que eu estava benzão, prosperando dentro de casa, vivendo aquilo que eu tinha visto desde o começo, né? Trabalhar por conta própria, dentro de casa, ter uma renda boa, ter clientes toda hora. E aí Deus abriu mais ainda a minha visão e disse, você é um barbeiro. Agora é hora de você começar a fazer isso aqui que eu te dei, que foi um dom. Na realidade, eu comecei a cortar cabelo do nada, só em ver alguém fazendo, eu fui lá e fiz. Eu costumo dizer que eu sou um barbeiro nato, eu nasci com esse ofício. Depois eu tive que fazer uma reciclagem e tal, e aí veio a questão de escalar o meu negócio, de multiplicar, tudo revelação de Deus, né? E aí foi mais ainda o momento, né, que eu entendi que ali era o meu propósito. Quando eu comecei a multiplicar aquilo que Deus derramou sobre mim, através da vida de outras pessoas, aí eu nasci para isso. Isso aqui é que é o negócio da parada. Deus ele falou claramente para mim, eu te levantei, né? Te coloquei como barbeiro, não só para tu viver bem, mas tu também fazer outras pessoas a viverem bem, né? E aí foi onde eu entendi que veio, né, a questão da Seu Araújo Barbearia, o incrível de tudo, né? Meu pai, o Seu Araújo, por isso que é o nome Seu Araújo Barbearia, uma coisa que ele me ensinou desde o começo. Ele não tinha condição, mas ele só cortava o cabelo quando ele tinha dinheiro para pagar. E ele falava, desde quando eu comecei a cortar, que eu tinha 13 anos de idade, você é um barbeiro. E eu não queria ser barbeiro, porque barbeiro era velho na época. Em 95, quem era barbeiro era velho, era idoso. Hoje é diferente. O barbeiro o perfil do barbeiro é o garotão. E quando alguém me chamava de cabeleireiro, eu não queria ser, porque cabeleireiro era questão do preconceito. E eu não queria ser nenhum e nem outro. E aí eu dava as costas para o propósito de Deus. E aí quando veio essa revelação, eu não pensei 2 vezes em colocar uma homenagem a ele, né? A questão dele só cortar o cabelo quando pagar. Ele me ensinava que o que eu fazia tem um preço, tem um valor, tem que ser valorizado, né? E hoje nós estamos aqui com 2 unidades, tem mais de 10, 12 pessoas, né, sendo alcançadas diretamente, né, através das 2 barbearias, e creio que Deus tem muito mais aí para nós, né? Tudo tem a ver também, né, além do propósito de Deus, tem a ver com as pessoas, né? Interessante. Você está assistindo isso aqui. Vou te compartilhar algo importante. Esse vídeo começou com a ideia de compartilhar com a minha mentoria e com o meu grupo de leitores intencionais.
Tanto que eu comecei de uma forma bem, acredito que corporativa. Você me conhece, você sabe que eu navego só na questão da linguagem, no meio corporativo e no meio espiritual. Mas é tão bom ver o que o Espírito Santo de Deus faz, que acabou se tornando um vídeo que eu coloquei aqui nessa plataforma onde você está vendo. Porque você percebe que eu comecei falando de saiba o porquê, saiba o propósito. Eu comecei falando que para você chegar onde você quer, você vai precisar passar por onde você não quer, às vezes. E aí o Marcilon Araújo, para os conhecidos Marcilas, ele chega e diz assim, a virada da minha vida ocorreu em 2009, de 2009 para 2010, quando eu aceito Jesus, quando eu entendo as coisas de Deus, quando o Espírito Santo começa a mover na minha vida. Então, o que era para ser um vídeo para uma mentoria de intencionalidade, de mudança de comportamento, acaba sendo um vídeo espiritual e, por que não dizer, espiritualizado também, sim, falando que você quer ter propósito de vida? Tenha. Aí eu digo, não necessariamente você vai precisar começando fazendo aquilo que é o seu propósito. Mas eu sei de uma coisa, baseado no que ele disse, baseado no que eu entendo e no que eu creio, seu propósito de vida, ele começa a se realizar de fato quando você permite que o Espírito Santo te use, quando ele fale através de você. É por isso que tem êxito. Então, abandona uma vida de vício, abandona uma vida de procrastinação, entra numa vida de organização financeira e por isso que cresce. Obrigado, viu, cara? De nada, foi muito bom. Se eu fosse você que crê na mensagem do Evangelho, eu compartilharia esse vídeo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas querendo encontrar um propósito de vida. E não só isso, tem muitas pessoas querendo ter o ofício de barbeiro. E essas pessoas, elas podem, ou seja com ele, ou qualquer lugar do país, ser com qualquer outra pessoa. Mas não adianta. Você vai conseguir obter êxito na sua vida quando você entregar a sua vida a Jesus e ouvir o Espírito Santo e tomar esse direcionamento. Sim, e aproveitando que já que a gente espiritualizou, né, tem um dos versículos que eu vi e coloco em prática até hoje, né? Tá lá em Provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E eu acredito que propósito, ele tem que o propósito da gente, ou o propósito de Deus, ele se estabelece na nossa vida a partir do momento que a gente toma as decisões certas, né? Decide a cada dia a seguir o caminho certo, né? Através da sabedoria que vem de Deus, né? Através do temor de Deus. Ou seja, né? Toda nossa história, toda a minha história, ela é construída e baseada, né? No temor a Deus, debaixo dos joelhos, eu, minha esposa, a gente em acordo, tomando a decisão certa, né? Seguindo o caminho certo. E aí, né, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ela se estabelece a todos os dias das nossas vidas, né? E hoje aí a gente está há 13 anos na caminhada e digo a você que a melhor coisa, né, de tudo, o melhor de tudo é estar em Deus e buscar a paz de Deus, né, nas nossas vidas, que excede todo entendimento. Beleza? É isso. Acabou até falando comigo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.